Há um momento silencioso na vida em que algo dentro de nós desperta de forma tão súbita e tão precisa que parece impossível explicar apenas pela lógica. É como se uma faísca atravessasse o caos interno e acendesse uma clareza que não vem do pensamento, mas de um lugar mais profundo, um lugar onde a mente sozinha não tem acesso. Esse momento muitas vezes recebe nomes diferentes: intuição, insight, revelação, visão, despertar, mas quando olhamos com honestidade, há algo ali que toca dimensões que transcendem o raciocínio comum. Algo acontece no cérebro, mas não se limita ao cérebro. Algo se move na consciência, mas não se limita à consciência. É como se uma força interior se reorganizasse em silêncio, rompendo padrões antigos e abrindo portas que a razão por si só jamais teria coragem de tocar. E é justamente aqui que nasce a pergunta que poucos ousam enfrentar com profundidade. O que realmente acontece quando a fé desperta dentro de nós? Não a Bali. Fé religiosa no sentido dogmático. Nem a fé como crença superficial em algo externo, mas a fé como experiência interna, viva, concreta, que altera o corpo, reorganiza o cérebro e transforma completamente a percepção da realidade. A fé como fenômeno neurobiológico e espiritual ao mesmo tempo. A fé que não exige prova, porque ela mesma se torna a prova. A fé que acontece quando a consciência encontra um ponto de repouso tão verdadeiro que o impossível deixa de parecer impossível e passa a parecer apenas inexplorado. Esse é um mistério que muitos tentaram traduzir ao longo da história. Santos, meditadores, monges, cientistas, filósofos, psicólogos, indivíduos comuns que viveram momentos extraordinários. Todos, à sua maneira, apontaram para o mesmo fenômeno. Algo acontece no cérebro quando a fé desperta. Algo se acende, algo se expande, algo se organiza. E esse algo não é fantasia, não é ilusão, não é otimismo ingênuo, é transformação. A fé, quando profundamente vivida, modifica os circuitos internos, muda a química cerebral, altera a resposta emocional, expande a percepção e reorganiza completamente o modo como interpretamos o mundo. Ela não cria mágica, ela cria coerência. E quando o cérebro encontra coerência, ele acessa capacidades que antes estavam adormecidas. O impossível, muitas vezes, não é algo fora do alcance, é algo fora do padrão mental. O impossível é aquilo que não conseguimos imaginar enquanto estamos presos no velho modo de pensar. E a fé rompe exatamente esse limite. Ela atravessa o campo psicológico condicionado e revela uma possibilidade que sempre esteve ali, mas que a mente automática não conseguia enxergar. Quando essa possibilidade se torna visível, ela passa a existir. Quando passa a existir, passa a influenciar. Quando influencia, transforma. A fé é esse movimento interno que tira a mente do modo de sobrevivência e a coloca no modo de expansão. Mas para compreender a profundidade desse fenômeno, é preciso ir além da ideia comum de fé. A fé verdadeira não é uma crença que tenta convencer a mente, é uma percepção que atravessa a mente. A fé não nasce da necessidade de ter certeza, mas da quietude que surge quando a consciência finalmente reconhece que existe algo maior sustentando tudo. Não como conceito, mas como experiência direta. A fé é uma forma de ver o mundo, uma forma de interpretar a vida, uma forma de se relacionar com o desconhecido. E quando essa forma se ativa, o cérebro muda. A neurociência moderna confirma isso. Estados de fé profunda ativam áreas responsáveis por regulação emocional, foco, criatividade, calma profunda e resiliência. Ou seja, a fé reorganiza o mesmo sistema nervoso que antes sustentava o medo. E é exatamente por isso que tantas pessoas relatam que quando a fé desperta, algo extraordinário começa a acontecer. Não extraordinário no sentido sobrenatural, mas extraordinário no sentido humano. A vida ganha fluidez. Os desafios deixam de parecer ameaças intransponíveis. O corpo começa a responder de maneira mais equilibrada. O cérebro acessa estados mais amplos de percepção. A mente encontra caminhos que antes não via. E tudo isso acontece sem esforço,
porque a fé não exige força, exige entrega. Entregar não é desistir, é alinhar. É permitir que a consciência toque regiões internas que a mente estava ocupando, com medo, com dúvida, com ansiedade, com resistência. Quando a fé desperta, a resistência interna se dissolve. E quando a resistência se dissolve, a energia que antes era usada para controlar, prever e se proteger se transforma em clareza, intuição e movimento. O impossível começa a se tornar possível porque, pela primeira vez, você não está mais lutando contra si mesmo. Você está fluindo com algo mais amplo do que suas histórias internas. A fé é esse alinhamento silencioso. É essa sensação de que algo dentro de você sabe o caminho antes da mente perceber-lo. É essa certeza interna que não precisa de explicação para existir. Ela simplesmente se manifesta. E quando essa manifestação acontece, o cérebro responde. Ele libera neuroquímicos de calma, cria novas conexões sinápticas, fortalece regiões responsáveis pela visão criativa, reduz a ativação do medo e aumenta a sensação de coerência interna. Esse estado, quando sustentado, é capaz de mudar totalmente o padrão de vida de uma pessoa. O impossível se torna possível não porque a realidade mudou, mas porque a consciência mudou. O cérebro não cria milagre, ele apenas expressa o milagre quando está alinhado com a consciência desperta. Esse é o ponto em que a jornada começa. A fé, quando desperta, não pede explicação, não exige esforço, não se impõe, ela ilumina. E quando a consciência é iluminada, a vida inteira se reorganiza. O que antes parecia inalcançável se torna acessível. O que antes parecia distante se torna próximo. O que antes parecia bloqueado se torna caminho. A fé não é ideia, é estado. Um estado que transforma o cérebro. Um estado que reorganiza a experiência. Um estado que toca a profundidade da existência humana. E é justamente aqui, neste primeiro passo, que a jornada se abre, não para o impossível no sentido místico, mas para o impossível no sentido humano. Aquilo que você acreditava não ser capaz de fazer, sentir, compreender ou viver. A fé desperta o cérebro porque desperta a consciência. E quando a consciência desperta, a vida deixa de ser limitada pelo medo e passa a ser guiada pela clareza. Para compreender o que realmente acontece quando a fé desperta no ser humano, é necessário unir duas dimensões que raramente caminham juntas de forma clara: a dimensão científica e a dimensão espiritual. A ciência tenta explicar a estrutura, a espiritualidade tenta descrever a experiência. Mas quando olhamos sem preconceitos, vemos que ambas estão observando o mesmo fenômeno através de lentes diferentes. A fé não é um sentimento abstrato, nem uma crença vazia. Ela é um estado neurobiológico mensurável, capaz de modificar profundamente o funcionamento do cérebro, das emoções e da percepção. E é precisamente essa fusão entre biologia e consciência que torna a fé tão poderosa. Pesquisas em neurociência mostram que estados profundos de confiança interior, devoção, entrega e fé ativam regiões cerebrais específicas. Uma delas é o córtex pré-pontal frontal, responsável pela atenção, clareza, tomada de decisão e autorregulação emocional. Quando a fé se acende, essa região se fortalece, permitindo que a pessoa tenha mais estabilidade interna diante de desafios. Isso significa que a fé não é apenas conforto emocional. Ela melhora a capacidade cognitiva de lidar com a vida. Ao mesmo tempo, áreas relacionadas ao medo, como a amígdala, têm sua atividade reduzida. É como se o cérebro, silenciosamente, reorganizasse suas prioridades. Menos foco em ameaça, mais foco em significado. Outro ponto fascinante envolve o sistema de recompensa. Estados de fé profunda estimulam a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar, motivação, sensação de propósito e equilíbrio emocional. Isso explica por que pessoas que vivenciam a fé de maneira autêntica se descrevem mais motivadas, confiantes e emocionalmente estáveis, mesmo passando por situações difíceis. Não é milagre, é química cerebral ajustada por estados internos de coerência.
Além disso, estudos com neuroimagem funcional mostram que durante práticas contemplativas, orações profundas ou momentos de entrega interior, regiões associadas ao self-narrativo diminuem sua atividade. Esses centros, localizados no chamado modo padrão do cérebro, são responsáveis pelo pensamento repetitivo, pela análise excessiva e pela autoconsciência ruminante. Quando essas regiões silenciam, o cérebro entra em um estado que muitos chamam de fluxo, outros chamam de presença e outros chamam de expansão espiritual. É nesse estado que surge a percepção de conexão com algo maior, seja esse algo percebido como Deus, como universo, como energia ou como consciência. Ainda assim, existe um ponto em que a ciência se aproxima, mas não consegue ultrapassar totalmente. A origem da fé. Ela consegue medir seus efeitos, registrar suas ativações, descrever suas alterações fisiológicas, mas não consegue explicar por que a fé desperta em momentos específicos ou por que ela é tão profundamente transformadora em algumas pessoas. Não consegue explicar por que a fé reorganiza traumas, dissolve medos e acende clareza interior. A ciência descreve a estrutura, mas não consegue acessar a experiência. E é por isso que a espiritualidade entra como complemento, não como oposição. A espiritualidade, ao longo de milênios, sempre afirmou que a fé é uma porta interna, não um conjunto de ideias. Que ela nasce de uma percepção que atravessa a lógica e toca a consciência. Que ela se manifesta quando a mente finalmente se cala e permite que algo mais profundo emerja. E quando comparamos isso com o que a neurociência descreve, percebemos que estão falando sobre a mesma coisa. A redução do modo padrão, o aumento da integração neural, a liberação de neurotransmissores de equilíbrio e a ativação de áreas associadas à presença e à intuição. Outro ponto relevante é o impacto da fé sobre o sistema nervoso autônomo. Quando a pessoa entra em estados de confiança profunda, o sistema parasimpático responsável pelo descanso, recuperação e cura se ativa. Isso reduz a inflamação, regula batimentos cardíacos, melhora a qualidade da respiração e diminui níveis de cortisol. É como se a fé reorganizasse o corpo inteiro para um estado de funcionamento mais harmonioso. Não porque seja mágica, mas porque a percepção interna muda a resposta biológica. A psicologia também contribui ao mostrar que a fé cria um fenômeno chamado reestruturação cognitiva espontânea. Isso significa que quando a pessoa entra em um estado de fé verdadeira, suas interpretações automáticas sobre si mesma e sobre o mundo começam a mudar naturalmente. O que antes parecia impossível passa a parecer acessível. O que antes parecia uma ameaça se torna apenas um desafio. O que antes era visto como fracasso se torna aprendizado. Essa mudança de perspectiva não acontece por lógica, mas por percepção ampliada. É como se a consciência ganhasse espaço dentro da mente, e esse espaço reorganizasse tudo. Também existem estudos sobre neuroplasticidade emocional. A fé profunda, por reduzir a atividade da amígdala e aumentar a estabilidade do córtex pré-frontal, cria um ambiente neural propício à mudança. Isso significa que velhos padrões emocionais começam a perder força, enquanto novos padrões de calma, foco e confiança se consolidam. O cérebro literalmente se reconstrói a partir do estado interno da consciência. A fé, portanto, não é apenas uma experiência subjetiva. É um fenômeno neurobiológico que altera estruturas. Mas talvez o ponto mais impressionante seja o seguinte: estados profundos de fé acendem áreas do cérebro associadas à percepção de significado. Quando a vida ganha significado, o cérebro funciona melhor. Quando a vida ganha propósito, a mente se organiza. Quando a existência ganha direção, o corpo responde com mais equilíbrio. A fé devolve ao ser humano algo que a mente moderna perdeu: sentido. E o sentido é tão poderoso que altera a fisiologia. É o sentido que faz o impossível se tornar possível. A neurociência ainda está tentando entender o mecanismo exato, mas uma coisa já está clara: quando a fé desperta, o cérebro entra em um modo de funcionamento mais amplo, mais integrado, mais consciente, né? E essa integração permite que capacidades antes inacessíveis se tornem disponíveis. A fé abre caminhos que a mente lógica jamais abriria. Não porque ignora a razão, mas porque a ultrapassa. E esse fenômeno é tão profundamente humano
que sempre esteve presente na história. Pessoas comuns que realizaram feitos extraordinários, não por força, mas por convicção interna. Indivíduos que superaram o que ninguém acreditava possível, não por habilidade, mas por alinhamento. Mentes que encontraram soluções improváveis em momentos de silêncio interior. Corações que, ao despertar a fé, encontraram força, lucidez e coragem que jamais imaginaram ter. A fé desperta o cérebro porque desperta a consciência. E quando a consciência desperta, tudo o que parecia impossível começa a encontrar espaço para existir. Para compreender o que realmente acontece quando a fé desperta no ser humano, é necessário unir duas dimensões que raramente caminham juntas de forma clara: a dimensão científica e a dimensão espiritual. A ciência tenta explicar a estrutura, a espiritualidade tenta descrever a experiência. Mas, quando olhamos sem preconceitos, vemos que ambas estão observando o mesmo fenômeno através de lentes diferentes. A fé não é um sentimento abstrato, nem uma crença vazia. Ela é um estado neurobiológico mensurável, capaz de modificar profundamente o funcionamento do cérebro, das emoções e da percepção. E é precisamente essa fusão entre biologia e consciência que torna a fé tão poderosa. Pesquisas em neurociência mostram que estados profundos de confiança interior, devoção, entrega e fé ativam regiões cerebrais específicas. Uma delas é o córtex pré-frontal, responsável pela atenção, clareza, tomada de decisão e autorregulação emocional. Quando a fé se acende, essa região se fortalece, permitindo que a pessoa tenha mais estabilidade interna diante de desafios. Isso significa que a fé não é apenas conforto emocional, ela melhora a capacidade cognitiva de lidar com a vida. Ao mesmo tempo, áreas relacionadas ao medo, como a amígdala, têm sua atividade reduzida. É como se o cérebro silenciosamente reorganizasse suas prioridades, menos foco em ameaça, mais foco em significado. Outro ponto fascinante envolve o sistema de recompensa. Estados de fé profunda estimulam a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar, motivação, sensação de propósito e equilíbrio emocional. Isso explica por que pessoas que vivenciam a fé de maneira autêntica se descrevem mais motivadas, confiantes e emocionalmente estáveis, mesmo passando por situações difíceis. Não é milagre, é química cerebral ajustada por estados internos de coerência. Além disso, estudos com neuroimagem funcional mostram que durante práticas contemplativas, orações profundas ou momentos de entrega interior, regiões associadas ao self-narrativo diminuem sua atividade. Esses centros, localizados no chamado modo padrão do cérebro, são responsáveis pelo pensamento repetitivo, pela análise excessiva e pela autoconsciência ruminante. Quando essas regiões silenciam, o cérebro entra em um estado que muitos chamam de fluxo, outros chamam de presença e outros chamam de expansão espiritual. É nesse estado que surge a percepção de conexão com algo maior, seja esse algo percebido como Deus, como universo, como energia ou como consciência. Ainda assim, existe um ponto em que a ciência se aproxima, mas não consegue ultrapassar totalmente: a origem da fé. Ela consegue medir seus efeitos, registrar suas ativações, descrever suas alterações fisiológicas, mas não consegue explicar por que a fé desperta em momentos específicos, ou por que ela é tão profundamente transformadora em algumas pessoas. Não consegue explicar por que a fé reorganiza traumas, dissolve medos e acende clareza interior. A ciência descreve a estrutura, mas não consegue acessar a experiência. E é por isso que a espiritualidade entra como complemento, não como oposição. A espiritualidade, ao longo de milênios, sempre afirmou que a fé é uma porta interna, não um conjunto de ideias, que ela nasce de uma percepção que atravessa a lógica e toca a consciência, que ela se manifesta quando a mente finalmente se cala e permite que algo mais profundo emerja. E quando comparamos isso com o que a neurociência descreve, percebemos que estão falando sobre a mesma coisa: a redução do modo padrão, o aumento da integração neural, a liberação de neurotransmissores de equilíbrio e a ativação de áreas associadas à presença e à intuição. Outro ponto relevante é o impacto da fé sobre o sistema nervoso autônomo. Quando a pessoa entra em estados de confiança profunda,
O sistema parasimpático, responsável pelo descanso, recuperação e cura, se ativa. Isso reduz inflamação, regula batimentos cardíacos, melhora a qualidade da respiração e diminui níveis de cortisol. É como se a fé reorganizasse o corpo inteiro para um estado de funcionamento mais harmonioso. Não porque seja mágica, mas porque a percepção interna muda a resposta biológica. A psicologia também contribui ao mostrar que a fé cria um fenômeno chamado reestruturação cognitiva espontânea. Isso significa que, quando a pessoa entra num estado de fé verdadeira, suas interpretações automáticas sobre si mesma e sobre o mundo começam a mudar naturalmente. O que antes parecia impossível passa a parecer acessível. O que antes parecia uma ameaça se torna apenas um desafio. O que antes era visto como fracasso se torna aprendizado. Essa mudança de perspectiva não acontece por lógica, mas por percepção ampliada. É como se a consciência ganhasse espaço dentro da mente, e esse espaço reorganizasse tudo. Também existem estudos sobre neuroplasticidade emocional. A fé profunda, por reduzir a atividade da amígdala e aumentar a estabilidade do córtex pré-frontal, cria um ambiente neural propício à mudança. Isso significa que velhos padrões emocionais começam a perder força, enquanto novos padrões de calma, foco e confiança se consolidam. O cérebro literalmente se reconstrói a partir do estado interno da consciência. A fé, portanto, não é apenas uma experiência subjetiva. É um fenômeno neurobiológico que altera estruturas. Mas talvez o ponto mais impressionante seja o seguinte: estados profundos de fé acendem áreas do cérebro associadas à percepção de significado. Quando a vida ganha significado, o cérebro funciona melhor. Quando a vida ganha propósito, a mente se organiza. Quando a existência ganha direção, o corpo responde com mais equilíbrio. A fé devolve ao ser humano algo que a mente moderna perdeu: sentido. E o sentido é tão poderoso que altera a fisiologia. É o sentido que faz o impossível se tornar possível. A neurociência ainda está tentando entender o mecanismo exato, mas uma coisa já está clara. Quando a fé desperta, o cérebro entra em um modo de funcionamento mais amplo, mais integrado, mais consciente. E essa integração permite que capacidades antes inacessíveis se tornem disponíveis. A fé abre caminhos que a mente lógica jamais abriria. Não porque ignora a razão, mas porque a ultrapassa. E esse fenômeno é tão profundamente humano que sempre esteve presente na história. Pessoas comuns que realizaram feitos extraordinários, não por força, mas por convicção interna. Indivíduos que superaram o que ninguém acreditava possível, não por habilidade, mas por alinhamento. Mentes que encontraram soluções improváveis em momentos de silêncio interior. Corações que, ao despertar a fé, encontraram força, lucidez e coragem que jamais imaginaram ter. A fé desperta o cérebro porque desperta a consciência. E quando a consciência desperta, tudo o que parecia impossível começa a encontrar espaço para existir. Há um instante, na jornada humana, em que a pessoa percebe que não está apenas tentando reorganizar pensamentos, nem apenas buscando respostas para acalmar a mente, percebe que está tentando encontrar algo mais profundo, um ponto interno que lhe devolva sentido. E é justamente nesse ponto que a fé começa a ser compreendida de verdade, não como crença, não como tradição, não como conceito aprendido, mas como experiência íntima, visceral, que emerge de dentro como se sempre estivesse ali, apenas esperando ser reconhecida. Essa experiência não é sobre convencer-se de algo, muito menos sobre tentar controlar o futuro. É sobre sentir profundamente que existe algo dentro de você capaz de atravessar qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer incerteza. E quando isso começa a ser percebido, uma reflexão inevitável surge. Quantas vezes você apagou a própria força porque estava desconectado dessa região interna? Quantas vezes acreditou que não era capaz, não porque faltava potencial, mas porque faltava confiança em algo maior do que a sua própria mente condicionada? Quantas vezes o impossível pareceu definitivo, não porque era intransponível, mas porque sua percepção estava sufocada por antigas histórias emocionais?
A fé, quando desperta, não apaga a realidade. Ela apaga as distorções que impediam você de enxergá-la por inteiro. É por isso que tantas pessoas, ao longo da vida, carregam uma sensação profunda de vazio, mesmo cercadas de conquistas, mesmo vivendo experiências que deveriam trazer plenitude. Não é falta de algo externo, é falta de coerência interna. A mente está tentando sobreviver, enquanto o coração está tentando expandir. A razão está tentando controlar, enquanto a consciência está tentando entregar. E essa divisão produz sofrimento, ansiedade, sensação de desencontro. A fé é justamente o movimento que integra essas partes. Não porque elimina o conflito, mas porque revela um ponto dentro de você que é maior do que ele. E este é o momento em que a reflexão se aprofunda. O que acontece quando você se dá conta de que viveu tantos anos confiando apenas na mente? A mente é brilhante, analítica, rápida, essencial, mas também limitada. Ela enxerga a partir de padrões antigos, interpreta tudo com base no passado, teme o que não conhece, resiste ao que não controla. A mente calcula, mas não cria sentido. Ela organiza, mas não desperta. E enquanto ela está operando sozinha, a vida parece sempre pequena, apertada, ameaçadora. Não porque é, mas porque a experiência interna está desconectada da fonte que dá amplitude. A fé desperta exatamente essa amplitude. Ao observar isso com honestidade, você começa a perceber quantas vezes tentou resolver a vida apenas com pensamento. Quantas vezes acreditou que, se pensasse mais, encontraria soluções melhores. Quantas vezes perdeu noites tentando prever o que não era previsível. Quantas vezes se afundou em ansiedade, tentando controlar o que nunca esteve sob seu controle. E ao enxergar tudo isso, você talvez perceba algo importante. O peso não estava no problema, estava na forma como você tentava lidar com ele. A fé faz o contrário da mente. Ela não tenta controlar o desconhecido, ela se abre para ele. Ela não tenta prever a vida, ela caminha com ela. Ela não tenta resolver tudo antes do tempo, ela se alinha com o tempo. A fé não é um salto irracional, mas uma confiança sensorial, profunda, que surge quando a consciência percebe que existe algo maior sustentando cada passo. E esse algo maior não precisa ser nomeado. Você não precisa determinar se é Deus, se é energia, se é consciência universal, se é presença. A fé não exige nome, ela exige reconhecimento. Quando você reconhece essa força silenciosa dentro de si, ela começa a atuar. E à medida que isso acontece, uma transformação emocional muito profunda começa a ocorrer. A sensação de solidão interna diminui. A ansiedade perde intensidade. O peso no peito se torna mais leve. O corpo deixa de reagir com tanta rigidez. A mente, antes barulhenta, começa a encontrar breves momentos de silêncio. É nesses momentos que a fé se manifesta de forma mais clara, não como algo visto, mas como algo sentido. Você percebe que existe um ponto de calma, que não depende das circunstâncias, que não precisa de explicações, que simplesmente existe. E aqui surge uma reflexão essencial. A fé não é fuga da realidade. Pelo contrário, ela é a única forma de olhar para a realidade sem distorção. Porque quando você está dominado pelo medo, vê ameaças onde não existem. Quando está dominado pela insegurança, vê incapacidade onde existe potencial. Quando está dominado pela dúvida, vê impossibilidade onde existe caminho. A fé devolve lucidez. Ela devolve nitidez. Ela devolve o que foi tomado pelo ruído emocional acumulado ao longo da vida. Esse processo, no entanto, não acontece como um evento repentino para a maioria das pessoas. Ele acontece em camadas. Primeiro, surge uma abertura. Depois, um reconhecimento. Em seguida, uma sensação de alinhamento interno. E quando isso amadurece, surge o que muitos descrevem como convicção silenciosa. Não é arrogância, não é certeza cega, não é otimismo forçado. É apenas uma sensação profunda de que você está sendo guiado por algo que não depende do seu controle. É como se pela primeira vez você pudesse relaxar dentro da sua própria existência. Essa convicção silenciosa muda tudo. Ela muda como você enfrenta seus desafios, muda como se relaciona com seus medos, muda como interpreta a incerteza, muda como toma decisões,
muda a forma como se vê. A fé cria um campo interno onde o impossível deixa de ser um muro e passa a ser uma porta. Uma porta que só pode ser atravessada quando você deixa de caminhar apenas com a mente e começa a caminhar com a consciência. E este é o ponto onde a fé e a neurociência finalmente se encontram. Ambas reconhecem que o estado interno define o alcance da experiência. A fé não altera o mundo externo diretamente. Ela altera você. E ao alterar você, altera a sua forma de se relacionar com o mundo. O impossível não é violado, ele é reinterpretado. Ele se abre, ele se torna caminho. E antes de seguirmos para a próxima etapa, deixo aqui uma pausa breve, mas intencional. Se este conteúdo está despertando algo em você, uma memória, um sinal interno, uma mudança emocional, um sentido que talvez estivesse adormecido, considere se inscrever no canal. Aqui, aprofundamos reflexões como esta todos os dias, sempre mergulhando no espaço onde ciência e consciência se encontram. E se quiser compartilhar nos comentários o que a fé significa para você hoje, sua experiência pode tocar alguém que esteja vivendo exatamente o que você já viveu. A fé, quando entendida apenas como ideia, permanece distante, inativa e silenciosa. Mas, quando reconhecida como estado, ela se torna prática. E é na prática que a vida começa a se transformar de forma concreta. Não basta saber que a fé muda o cérebro. É preciso viver ela até que o cérebro responda. Não basta compreender que a fé desperta a consciência. É preciso entregar-se a essa consciência até que ela se torne a referência principal da sua vida. E essa entrega não é esforço, não é luta, não é disciplina rígida, é um movimento interno de substituição. Você substitui o hábito de controlar pelo hábito de confiar. Substitui o hábito de resistir pelo hábito de observar. Substitui o hábito de pensar compulsivamente pelo hábito de sentir o agora. Essa transição é a essência da transformação. O primeiro movimento dessa transformação é aprender a notar quando a mente entra em padrão de sobrevivência. O modo de sobrevivência é marcado por preocupação excessiva, antecipação, tensão corporal e interpretações negativas. Sempre que você percebe esse modo se ativando, significa que está desconectado da fé e operando apenas pelo medo. E é exatamente nesse momento que o primeiro gesto da fé deve acontecer: pausar. A pausa é a porta de entrada. Quando você pausa, mesmo por poucos segundos, cria espaço entre você e o padrão emocional que estava dominando sua experiência. Esse espaço não precisa de palavras. Ele precisa apenas de consciência. E ao trazer consciência, você interrompe o automatismo que alimenta a ansiedade. A pausa é um ato de fé, porque ela anuncia que você não precisa seguir o impulso da mente. Você tem outra opção. O segundo movimento é respirar com intenção. A respiração é a ponte entre o corpo e a consciência. Quando você respira profundamente, sinaliza ao cérebro que está em segurança, mesmo que as circunstâncias ainda estejam confusas. Isso pode parecer simples, até óbvio, mas a neurociência confirma que cada respiração consciente reduz a atividade da amígdala e aumenta a clareza do córtex pré-frontal. Ou seja, cada respiração consciente abre espaço para a fé atuar. É uma reorganização interna. A mente continua tentando projetar cenários de perigo, mas o corpo, ao respirar de forma consciente, envia a mensagem oposta: está tudo bem. E essa mensagem vai desestruturando, pouco a pouco, o medo que antes parecia absoluto. O terceiro movimento é observar o que você sente sem criar narrativa. O medo, a dúvida, a insegurança, todos esses estados só se tornam dominantes porque você cria histórias mentais em torno deles. Histórias que dizem que você não vai conseguir, que algo terrível vai acontecer, que você não é suficiente, que não tem força, que não tem valor. Mas quando você observa a emoção sem história, algo extraordinário acontece. A emoção perde densidade. Ela se torna apenas sensação. E sensação não aprisiona. Sensação passa. Sensação flui. Sensação se transforma. É a narrativa que mantém a emoção viva.
Quando você aprende a observar sem narrar, está praticando a fé como presença. Não se trata de negar o que sente, mas de ver o que sente com consciência. O quarto movimento é entregar o que você não controla. Esse é o núcleo da fé. A mente vive aprisionada no futuro porque acredita que precisa antecipar tudo. Mas a fé não trabalha com antecipação. Ela trabalha com presença. Entregar não significa desistir. Entregar significa reconhecer que existe um limite natural entre o que você faz e o que não pertence mais a você. Entregar significa colocar seu esforço no agora e aceitar que os resultados pertencem a outra inteligência, maior do que seu entendimento momentâneo. Quando você entrega, a mente protesta. Ela quer segurar, ela quer garantir, ela quer prever. Mas o ato de entregar é justamente o que enfraquece o controle e fortalece a confiança. É nesse movimento que o cérebro sai do modo de ameaça e entra no modo de expansão. O quinto movimento é agir a partir da fé, não a partir do medo. O medo tenta paralisar, adiar, evitar, esconder. A fé convida a agir com presença, mesmo quando o corpo ainda está receoso. É importante entender que a fé não elimina o medo antes da ação. Ela dissolve o medo durante a ação. A mente diz, faça quando estiver pronto. A fé diz, faça, e você se descobrirá pronto. A ação movida pela fé cria novos caminhos neurais, mostrando ao cérebro que aquilo que parecia impossível não era impossível, apenas desconhecido. É assim que a neuroplasticidade emocional acontece. Não pelo pensamento, mas pela ação consciente que contradiz o medo. O sexto movimento é construir intimidade com o silêncio interno. A fé cresce no silêncio. Ela se fortalece quando você aprende a descansar na presença. Não é preciso meditar como técnica formal, embora isso possa ajudar. O que importa é aprender a sentir o espaço interno que existe entre um pensamento e outro. Esse espaço é onde a fé respira. Ele é como um campo invisível que conecta você à sua própria essência. Quanto mais tempo você passa nesse espaço, mais a fé se torna seu estado natural. A mente começa a se acalmar não porque você a obrigou, mas porque você descobriu algo mais profundo onde ela não tem domínio. O sétimo movimento é reinterpretar o impossível. Aquilo que parecia inalcançável antes começa a ser visto com outros olhos quando você se coloca em estado de fé. O impossível deixa de ser um muro e passa a ser uma fronteira. E fronteiras são atravessáveis. A fé muda a forma como você se relaciona com o desconhecido. Ela transforma medos em degraus, ela transforma dúvidas em convites, ela transforma desafios em oportunidades de expansão, não porque romantiza a vida, mas porque reorganiza sua percepção interna. O impossível é, na maioria das vezes, apenas o desconhecido que a mente ainda não aprendeu a abraçar. O oitavo movimento é cultivar consistência na presença. A fé não se fortalece em momentos extraordinários, mas nos momentos simples, repetidos diariamente. É no despertar, na pausa, na respiração consciente, na entrega de preocupações, na observação das emoções, na ação alinhada, no descanso interno, que a fé se consolida. Ela não se sustenta em acontecimentos grandiosos, mas na prática silenciosa de alinhar-se ao agora. A fé, assim como qualquer estado interno, cresce com repetição consciente. O nono movimento é compreender que a fé não substitui o esforço humano, ela o direciona. A fé não pede que você abandone sua responsabilidade. Ela pede que você abandone o controle excessivo que destrói sua energia vital. A fé organiza seu esforço, canaliza sua ação, alinha sua intenção. É a partir desse alinhamento que grandes transformações acontecem. A fé e a ação, quando combinadas, criam um campo onde a vida começa a responder de forma mais fluida, mais clara, mais coerente. O décimo movimento é permitir-se sentir-se guiado. Não no sentido místico de esperar sinais externos, mas no sentido interno de reconhecer que existe algo dentro de você mais sábio do que seus pensamentos imediatos. Esse algo é a própria consciência. A fé é a confiança nessa consciência.
Quando você segue essa orientação interna, percebe que deixa de caminhar em círculos e começa a caminhar em direção ao que faz sentido. Esse movimento não é racional, ele é perceptivo. E antes de seguir para a próxima etapa, deixo aqui um convite leve e natural. Se esta jornada está despertando algo em você, considere se inscrever no canal. É nesse espaço que exploramos diariamente como mente, ciência e consciência se entrelaçam para transformar a vida de maneira profunda. E se quiser compartilhar nos comentários qual parte desse processo tocou você de forma mais íntima, sua reflexão pode iluminar outras pessoas que estão caminhando pela mesma estrada. Existe um ponto da jornada em que a fé deixa de ser percepção, deixa de ser prática, deixa de ser exercício e se torna algo ainda mais profundo, estado natural da consciência. É como se, depois de atravessar as camadas de tensão, medo, resistência e dúvida, você encontrasse finalmente um centro interno que sempre esteve ali, mas que permanecia encoberto pelo ruído constante da mente. Esse centro não depende de circunstâncias, não depende de explicações, não depende de esforço. Ele existe em silêncio, como uma presença que respira dentro de você desde o início da sua vida, talvez até antes dela. E quando você toca esse centro, algo extraordinário acontece. Não extraordinário no sentido místico ou mágico, mas extraordinário no sentido mais humano possível. A sensação de que pela primeira vez, você está completamente alinhado consigo mesmo. Esse alinhamento não é intelectual, é sensorial. Ele acontece no corpo antes de acontecer na mente. A respiração se torna mais lenta, mais profunda, mais fluida. O peito se abre com uma suavidade que você não precisa comandar. A tensão nos ombros começa a se dissolver sem que você precise fazer força para soltá-la. O estômago relaxa, como se finalmente estivesse liberando uma contração que carregou por anos. E a mente, acostumada a correr em círculos, encontra pela primeira vez um campo interno onde ela não precisa lutar para sobreviver. Esse campo é a fé, não como crença, mas como estado de consciência. É nesse ponto que muitas tradições espirituais convergem, mesmo que usem linguagens diferentes. Todas afirmam que existe uma experiência interna na qual a pessoa percebe que não está separada da vida, que não está desconectada do todo, que não está perdida em si mesma. E a neurociência, curiosamente, descreve esse estado como integração neural, coerência fisiológica e calma profunda do sistema nervoso. A espiritualidade chama de unidade. A ciência chama de integração. Mas as duas linguagens falam sobre o mesmo fenômeno. O momento em que o ser humano deixa de operar a partir do medo e passa a operar a partir da presença. Quando a fé alcança esse nível de profundidade, ela não se manifesta mais como esperança nem como pedido. Ela se manifesta como certeza tranquila, não uma certeza arrogante, mas uma certeza silenciosa, que nasce da experiência direta de que existe algo maior sustentando cada detalhe. Essa certeza não precisa de provas externas, porque a prova acontece dentro do corpo, dentro da mente e dentro da consciência. É como se cada célula, cada pensamento e cada respiração repetisse a mesma frase sem palavras. Você está sendo guiado. Essa sensação não é fantasia emocional. Ela é fisiologia alinhada com percepção ampliada. E nesse estado, o impossível ganha outro significado. O impossível deixa de significar ausência de solução e passa a significar apenas ausência de perspectiva ampliada. Porque quando a fé desperta totalmente, você começa a enxergar caminhos que antes estavam escondidos atrás das barreiras do medo. Você começa a perceber possibilidades onde a mente limitada via apenas ameaça. Você começa a agir com uma clareza que não vem do raciocínio, mas de uma inteligência silenciosa que emerge quando a consciência está completamente desperta. Essa inteligência não é tomada de decisão lógica, embora possa usá-la. Ela é um tipo de orientação profunda, quase instintiva, mas refinada pelo estado de presença. E é precisamente aqui, neste coração da experiência, que a expansão espiritual se torna inevitável. Você percebe que as fronteiras que acreditava ter nunca foram reais. A fronteira entre você e o mundo, entre você e o desconhecido, entre você e sua própria força interior,
tudo isso começa a dissolver-se como névoa diante do sol. Não porque você passou a acreditar em algo diferente, mas porque passou a perceber de maneira diferente. A fé é uma mudança de percepção tão profunda que altera a forma como você interpreta a vida. E ao alterar essa interpretação, altera sua experiência inteira. Quando essa percepção amadurece, algo ainda mais profundo acontece. A confiança deixa de ser um ato e se torna um estado. Você não precisa mais lembrar-se de confiar, praticar a confiança, repetir mentalmente que está tudo bem. A sensação de estar sustentado torna-se tão natural quanto a respiração. A vida deixa de parecer uma sequência de ameaças e passa a parecer uma sequência de movimentos inteligentes, mesmo quando você não entende imediatamente o porquê de cada um. O que antes parecia obstáculo agora se mostra como convite. O que antes parecia perda se revela transformação. O que antes parecia atraso se revela preparação. A fé muda não apenas o modo como você enfrenta a vida, mas o modo como interpreta a própria existência. É nesse ponto que você se dá conta de que não está caminhando sozinho. E essa percepção não tem nada a ver com imaginar presenças externas. É sobre perceber a presença interna que sempre esteve esquecida. Essa presença é sua consciência desperta, seu núcleo inabalável, sua centelha mais profunda. Alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, outros chamam de testemunha interior. O nome é irrelevante. O que importa é a experiência de reconhecimento. Algo dentro de você sabe, algo dentro de você vê, algo dentro de você permanece, mesmo quando tudo ao seu redor muda. Essa é a essência da fé. Não é esperar que algo aconteça, é perceber que algo já está acontecendo. Não é acreditar no impossível, é perceber que o impossível era apenas uma versão limitada da realidade. Não é buscar força, é reconhecer que a força sempre esteve dentro de você, esperando o momento exato de ser despertada. A fé não traz respostas de fora, ela desperta respostas de dentro. E essas respostas têm a capacidade de reorganizar seu cérebro, seu corpo, suas emoções e sua vida. E antes de seguirmos para a última etapa desta jornada, faço aqui um convite suave, quase como um gesto de gratidão por você ter chegado até aqui. Se este conteúdo está abrindo espaço dentro de você, se está expandindo sua percepção ou trazendo alguma clareza emocional, considere se inscrever no canal. Aqui você recebe reflexões diárias que aprofundam exatamente esse estado que está sentindo agora. E, se quiser compartilhar nos comentários o que esta jornada despertou em você, suas palavras podem ser o motivo da transformação de alguém que está buscando exatamente isso. Chegar até aqui é mais do que concluir uma reflexão. É atravessar um território interno que muitas vezes permanece esquecido durante toda uma vida. Não porque falte capacidade, mas porque falta espaço, falta silêncio, falta coragem de olhar para dentro sem medo do que será encontrado. E quando você se permite essa jornada, algo profundo começa a se mover. Não é um movimento intenso, tampouco repentino. É um movimento silencioso, quase imperceptível, mas que transforma absolutamente tudo. A fé, depois de despertar dentro de você, já não é mais a mesma. Ela deixa de ser procurada e passa a ser reconhecida. Deixa de ser algo distante e passa a ser algo íntimo. Deixa de ser uma expectativa e se torna uma experiência. E essa experiência é tão humana, tão profunda e tão real que não pode ser reduzida a explicações teóricas ou a frases motivacionais. A fé verdadeira não nasce da mente que tenta se convencer, nem do esforço para manter pensamentos positivos. Ela nasce do lugar onde você finalmente se rende ao que realmente é. Rende-se não no sentido de desistir da vida, mas no sentido de desistir da luta interna que você travou durante tantos anos, tentando controlar o que não pode controlar, tentando prever o que não é previsível, tentando segurar aquilo que nunca foi seu para segurar. A rendição da fé é suave, ela liberta, não aprisiona, ela abre, não restringe, ela ilumina, não confunde. Quando você se rende a essa presença interna, a vida inteira ganha outra textura. Os mesmos desafios permanecem, mas não exercem mais o mesmo peso. As mesmas emoções surgem, mas não têm mais o mesmo domínio.
Os mesmos medos aparecem, mas agora você sabe que pode atravessá-los, porque reconhece que existe dentro de você uma força calma, estável, silenciosa, que não depende de circunstâncias para existir. Essa força não vem de fora. Não vem de livros, de discursos, de crenças. Ela vem do simples fato de que você é consciência antes de ser pensamento. É presença antes de ser história. É profundidade antes de ser identidade. Essa percepção não transforma sua vida com estalos imediatos, mas transforma sua forma de viver. Ela muda a maneira como você olha o dia, como se relaciona com os outros, como reage às pequenas frustrações, como interpreta seus medos antigos. Ela traz uma espécie de suavidade para a existência. E nessa suavidade, você percebe que estava vivendo com pressa demais, com tensão demais, com cobranças demais. A fé, quando realmente desperta, te devolve ao ritmo natural da vida. Não o ritmo acelerado que a sociedade exige, mas o ritmo interno que o seu corpo, sua mente e sua alma reconhecem como verdadeiro. E nesse ritmo surge uma clareza que parecia inacessível. Você começa a perceber que a vida não está contra você, que nada do que aconteceu foi acidental, que cada experiência difícil carregava uma semente de expansão, que cada momento de dor continha uma abertura para algo maior, que cada perda conduziu você a uma versão de si mesmo mais consciente. A fé reorganiza a história da sua vida sem alterar um único fato externo. Ela transforma a leitura, e essa transformação muda absolutamente tudo. É nesse ponto que muitos descrevem a sensação de que algo dentro deles finalmente voltou para casa. Não uma casa física, não uma memória específica, mas um estado interno onde há estabilidade, lucidez e paz. Um estado onde você pode descansar mesmo quando a vida está desafiadora. Onde você pode confiar mesmo quando não vê o caminho. Onde você pode respirar sem a urgência de resolver tudo. Onde você pode existir com a profundidade de quem não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. E esse estado é o fruto da fé desperta. A fé não promete que você nunca mais sentirá medo, nunca mais terá dúvidas, nunca mais enfrentará perdas, mas ela promete, silenciosamente, que você não será mais dominado por essas coisas. Que dentro de você existe algo capaz de atravessar qualquer tempestade sem perder sua essência. Algo capaz de sustentar você quando o mundo parece desabar. Algo que não vacila, não quebra, não desaparece. A fé desperta não te protege do mundo. Ela te fortalece para atravessá-lo com consciência. E agora que chegamos ao fim desta jornada, deixo aqui um convite feito com verdade e com presença. Se este conteúdo abriu algum espaço dentro de você, se trouxe clareza, se trouxe calma, se trouxe aquele tipo de compreensão que não vem da mente, mas da experiência direta, considere se inscrever no canal. É aqui que todos os dias aprofundamos estados como esse, explorando a mente humana, o cérebro, as emoções e a espiritualidade com honestidade e profundidade. Cada vídeo é uma extensão desta caminhada. Cada reflexão é um passo ao lado do seu. E, se desejar, compartilhe nos comentários o que esta jornada despertou em você. Talvez uma memória, talvez uma compreensão, talvez apenas uma sensação difícil de traduzir em palavras. Não importa o formato. O que importa é que, ao compartilhar, você dá voz a algo que pode tocar outra pessoa que está vivendo exatamente o que você viveu. A comunidade cresce quando cada experiência encontra espaço para existir. E para encerrar, deixo o lembrete que acompanha cada caminho de consciência verdadeira. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se, o divino habita em cada pensamento consciente que nasce em você.